Um macho alfa, onde ele vive, onde estão os machos alfa, do que eles se alimentam, eu vou te responder tudo nesse vídeo. Onde ele vive, sempre no topo da cadeia de qualquer lugar onde ele está inserido. Do que ele se alimenta da sua namorada ou da sua mãe, caso você não seja um macho alfa. A grande verdade é, o termo macho alfa, ele ficou banalizado, ele virou um motivo de piada, né? Ah, o cara é o macho alfa, é o hétero top, depois que começou a surgir aí as lacraçãozinhas e tal, né? O termo macho alfa, ele ficou banalizado, ele perdeu o seu valor, seu peso. Mas a verdade é, eles ainda existem. O macho alfa ainda existe. O que é o macho alfa? O que é o homem alfa? Basicamente é aquele cara mais dominante do ambiente. Ele é o líder. O alfa é o líder. Assim como na natureza vai ter o cachorro alfa, se tu tem 5 cachorros no teu pátio, um deles é o alfa. Os outros obedecem e seguem aquele alfa. Se tu tem uma alcateia de lobos, cara, vai ter um alfa, que é o líder, que é o que comanda todos os outros. Geralmente ele é o mais forte, ou ele é o mais sábio, enfim. E todos os outros seguem aquele cara e respeitam ele. Então o macho alfa, ele é o cara que é macho e é o líder do lugar. Ele é o cara que comanda. Pode ver que em todo tipo do ambiente tem o alfa daquele ambiente. Então na academia, o cara que é o mais forte, o cara que é o competidor, que sabe mais sobre musculação e tal, ele provavelmente vai ser o alfa daquele ambiente, aí ele vai estar lá e sempre vai ter ali uma meninada, uma gurizada, os outros caras ali e tal, atrás daquele cara, seguindo aquele cara, seguindo as coisas que ele fala, ouvindo as coisas que ele fala, respeitando ele, querendo ser ele. Se tu tá num grupo de negócios, um mastermind de empresários, alguma coisa, vai ter lá dentro os alfas, pode ser um, pode ser mais, geralmente tem um que se destaca mais, mas vai ter o cara alfa lá, que ele é o que mais fatura, o que mais entende de estratégia, de negócio, o cara que tem mais experiência, mais bagagem, ou pelo menos o cara que se impõe dessa forma aí. Geralmente as duas coisas andam atreladas, que é o sucesso, a experiência, o sucesso, a sabedoria, o resultado naquele ambiente, naquela profissão, naquele momento ali, naquele contexto, andam junto com a confiança que esse cara tem, a postura confiante. Então geralmente o cara que entende muito de negócio, ele tem propriedade para falar, ele fala com confiança e é isso que faz ele ser o alfa, ele ser o líder, a postura confiante dele e a capacidade de liderar, de falar as coisas como verdade absoluta, de convencer os outros e fazer os outros respeitarem e admirarem ele. Não necessariamente a experiência, tá? Geralmente as duas coisas andam juntas, mas tem os caras que têm muita experiência e não são o alfa, às vezes o cara manja pra caramba, é inteligente, teve resultado, tem muita grana naquele ambiente, ou é o cara mais forte da academia, que mais entende e tal, e ele não é o alfa, porque ele não tem essa postura confiante. Assim como tem o cara que ele é o alfa, ele manda em todo mundo, ele lidera todo mundo, ele é o cara que todo mundo respeita, e ele nunca construiu porra nenhuma. Às vezes os outros caras têm mais resultado que ele, mas ele se porta de maneira confiante, ele se coloca como líder de qualquer lugar, ele não aceita seguir ninguém. Ele tem que ser o cara que é seguido e é respeitado. Esse cara, em 100% dos casos, ele vai ter melhor cargo na empresa, ou ele vai ser o cara que ganha mais, ou ele vai ser o cara que tem mais resultado naquele ambiente, ele vai ser o cara que a mulherada corre atrás, ele vai ser o cara que os amigos querem se aproximar deles, querem ser mais amigos, ele é o cara com mais network, ele é o cara mais disputado, mais destacado nos ambientes. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Basicamente, como um cara desse age para chegar nesse patamar. Se tu quer ser um cara alfa, independente do teu contexto aí, tu tem que agir de certa forma, tu tem que ser o cara que tá no topo da pirâmide daquele lugar, o cara que é o líder, o cara que comanda, o cara que lidera os outros ali, que orienta, que apresenta os caminhos, que dita a forma que vocês vão fazer determinada coisa. Esse é o alfa, esse é o líder daquele contexto, e se tu quer se tornar um, independente do contexto que for, se for no teu grupo de amigos, se for na tua empresa, se for na tua vida pessoal, dentro da tua casa, né? Espero que dentro da tua casa tu seja o alfa, se tu não é, tu é um menino apenas. Não, o alfa da minha casa é o meu pai. Então, tu mora com os teus pais, tu não é o alfa, tu é um menino. Ah não, o alfa da minha casa é a minha esposa, ela que manda em tudo. É um menino mandado pela esposa, tu é a mulher da relação. Ah, isso é machismo. É, isso é machismo. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender a lógica mental de um homem dominante. Como é que funciona a mente desse cara, como é que ele raciocina. Primeira coisa, tomada de decisão rápida e assertiva, obviamente. Ah, ia pra direita ou pra esquerda? Não sei, fui reto mesmo. Não. Dobra para a direita ou para a esquerda, pega o caminho errado se for necessário, mas toma uma decisão rápido. A grande diferença, cara, isso aqui é o principal, tá? A grande diferença entre o cara que é
o alfa e o cara que não é a capacidade de tomar decisões rápido. Porque tu pode ser o cara mais sábio, o cara mais experiente. Se tu não souber tomar uma decisão rápida, outro cara vai tomar e vai liderar aquela situação. Qualquer tipo de competição, qualquer coisa do tipo, um time de futebol vai ter o alfa, porque ele é o cara que decide rápido. Ó, gurizada, não, agora nós vamos subir todo mundo pra fazer o gol. Não, agora recua. Ele é o cara que toma decisão rápida, decisão assertiva. Muitas vezes esse cara toma decisões erradas, sim, mas tu tomar uma decisão errada, desde que ela seja uma decisão rápida e assertiva, ela vai ser mais benéfica pra ti do que tu não tomar decisão nenhuma. Então, homens, sejam decisivos, seja assertivo nas tuas decisões. Quanto mais tu te acostumar a tomar as decisões e quanto mais tu tomar decisões certas, decisões inteligentes, mais tu vai ter sucesso na tua vida, no teu casamento, na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Bota uma coisa na cabeça, o pessoal que é casado aí. Feliz é o homem que tem uma mulher que confia nas suas decisões e feliz é a mulher que tem um homem que toma decisões inteligentes, que toma boas decisões, que é assertivo. Ela não precisa se preocupar com as coisas e ele tem a liberdade de ir lá, de arriscar, de meter pressão, que ela vai continuar apoiando ele, que ela vai confiar nas decisões dele. Então seja o cara decidido, jamais seja o cara indeciso, jamais seja o cara indeciso, velho. É sim ou não, é A ou B, entendeu? Escolhe uma e vai. Outro ponto é o risco calculado. O alfa, o líder, ele sempre arrisca, só que obviamente um risco calculado. Então não é meter o louco, ó, eu vou vender meu carro, vender minha casa e vou colocar tudo no tigrinho. Vou colocar tudo nesse projeto aqui que eu confio muito, é uma ideia milionária, e quando vê, o troço não aconteceu na velocidade que tu gostaria e tu acabou te ferrando. Então, o cara que é alfa, o cara que é líder, o cara que é decisivo, dominante, ele vai arriscar sim em projetos, ele vai arriscar em formas de ganhar dinheiro, em formas de evoluir na vida, ele vai arriscar no sonho dele, em prol do sonho dele, mas com um risco calculado. Ele sabe, ó, se der merda eu vou me ferrar, mas a minha vida não vai acabar por completo, entendeu? E o terceiro ponto aqui na mente do macho alfa, né, é o foco no resultado. Cara, vai ter certas pessoas que tu vai ter que deixar de lado pra focar no resultado. Vai ter certos luxos, certos confortos que tu vai ter que deixar de lado para focar no resultado. Então toda a tua vida tem que girar em torno do resultado daquilo que tu tá fazendo. Então tu quer ficar no shape, ficar forte? O que tu tá fazendo para chegar nesse resultado, velho? Tudo que tu faz vai gerar um resultado. Se tu só come porcaria e fica assistindo série, vai dar um resultado. Claro que vai dar resultado. Vai. Vai resultar numa barriga gigante, tu com 100 e poucos quilos, o BF lá no alto e cheio de problema de saúde. Esse é o resultado. Então começa sempre a focar no resultado das tuas ações. E obviamente, um cara decisivo que toma boas decisões, que é mais assertivo, ele tem mais resultado. Lembra o que eu falei? O resultado versus a postura confiante. É isso o que faz o alfa. É a junção dessas duas coisas. É o que vai fazer um líder assertivo, decidido e respeitado, admirado, seguido pelos seus. É a unção do resultado dele que ele teve no determinado contexto, na determinada situação que ele se propôs a fazer, com a postura confiante dele, a capacidade de decisão dele. Isso vai se juntar e vai fazer o alfa daquele ambiente. É o cara mais destacado, sem sombra de dúvidas. Só um adendo aqui, tá? A grande verdade é, tu sabe, se tu segue aqui o canal, cara, tu já até sabe o que eu vou falar. Mas eu tenho que bater nessa tecla e dar o tapa na cara da galera, porque eles insistem em ser o cara tímido, o cara quietinho. Quando fala, ele fala baixinho, ele fala pra dentro, ele é envergonhado. Esse cara nunca vai ser o alfa, nunca vai liderar, porque ninguém respeita um cara que fala pra dentro. Tu pode... Cara, vai em qualquer tipo de ambiente, tu vai ver que o cara que é o alfa, ele sempre fala grosso, ele fala alto, ele fala confiante. Então é uma mistura de linguagem corporal de confiança com timbre vocal alto, uma voz alta, uma voz grave, uma voz encorpada que toma conta do ambiente. Esse cara sempre domina o ambiente. Se tu tem uma vozinha fininha de taquara rachada pra dentro, vem ser meu aluno no método Voz de Respeito. Em 7 dias, a gente vai desbloquear um vozeirão grave, uma voz grossa, imponente, bonita, encorpada, de líder. Uma voz que impõe respeito e não do cara tímido que fala fininho, que é quietinho. Então clica aqui no link da descrição se tu quer se tornar um líder de fato. Agora, como o macho alfa lida com o confronto, com a rejeição e com a pressão? Primeiro ponto, autocontrole. Tu não pode ser o cara impulsivo. Tu não pode ser o cara impulsivo, irmão. Ai, meu dia deu errado, eu vou comer uma porcaria aqui pra me animar. Ai, o cara me xingou, eu vou lá tirar uma pedra no carro dele. Ai, a minha mulher falou alto demais comigo, me xingou, me estressou ao máximo, vou dar um tapa nela. Velho, esse tipo de cara tá fadado ao fracasso. Ele vai, no melhor dos casos,
casos, apodrecer numa cadeia, no melhor dos casos. Então, se tu tem esse tipo de comportamento, não digo no extremo, mas se tu tende a ser impulsivo nas tuas ações, tá? O cara que vai lá, quando ele tá no meio da discussão, ele se exalta, se altera e ofende a pessoa, fala um negócio que ele se arrepende depois, ofende, toca na ferida, toca uma coisa na cara dela que ele não queria tocar. Tu precisa ter autocontrole. E isso aí é uma habilidade imprescindível para um líder. Tu precisa ter autocontrole e não ser impulsivo. O segundo ponto, que conecta muito com esse, é a frieza emocional. Tu não pode deixar ninguém te tirar do sério, velho. E aí, junta com a parada do autocontrole, né? Mas a frieza emocional é, a pessoa tá aqui me ofendendo, me xingando, tentando me tirar do sério, tocando nas minhas feridas, tocando coisa na minha cara de anos atrás que aconteceu, e eu tenho a frieza emocional de manter uma expressão séria olhando pra ela. A pessoa vai enlouquecer, vai sair da linha, cara, e tu vai ficar ali frio, emocionalmente frio. Ai, Cícero, tá falando pra eu virar uma pedra? Por fora, sim. Cara, tu pode estar louco por dentro, chorando por dentro, pode estar magoado, pode estar triste, pode estar com raiva. Ó, frase do Poderoso Chefão, hein? Quem já assistiu o Poderoso Chefão sabe. Tu jamais deixa eles saberem o que tu tá pensando. Jamais deixa os outros saberem o que tu tá pensando. Tu tem que deixar eles saberem o que tu quer que eles saibam e não o que tu sabe e o que tu tá pensando. Então, por mais que tu esteja brabo, por mais que tu esteja magoado, finge que nada te afeta. Finge que nada te afeta. Frieza emocional. Não deixa a emoção comandar as tuas ações. Ah, tu tá brabo, tu tá puto da vida ou tu tá magoado? Não deixa a emoção tomar conta. É tu que comanda o teu corpo. As emoções estão ali, mas é tu que comanda. Ah, eu acordei triste demais hoje, não vou trabalhar, não vou treinar. Irmão, é a emoção te comandando. Não, é tu que comanda. Então, eu acordei triste. Foda-se, eu vou trabalhar, eu vou treinar, essa tristeza vai sumir uma hora. E é assim que funciona. Se tu finge que tá feliz o dia inteiro, sorrindo, dando bom dia pra todo mundo, cara, no fim das contas tu acaba ficando feliz. E se tu te deitar numa cama e ficar ali chorando, eu vou pedir um açaí, vou ficar aqui chorando na minha cama, comendo, engordando, aí realmente tu vai virar um gordo triste. Se tu fizer isso. Então tudo que tu faz vai gerar o resultado, lembra? Não deixa as tuas emoções tomarem conta, tu toma conta das tuas ações e as emoções vão vir. Frieza emocional. E o terceiro ponto, que é a linguagem de comando. Ou seja, tu tem que ser o cara que comanda, velho. Tu tem que saber liderar, tu tem que saber orientar e falar com uma linguagem de comando. Eu não tô falando pra tu ser mal educado, pra tu ser mandão, pra tu ser autoritário. Não é isso. Mas tu falar assim, ó, ô irmão, por favor, bota essa caveira ali em cima pra mim, por favor. Ó, eu pedi por favor, eu fui educado, mas é uma linguagem de comando. Eu mandei a pessoa fazer algo com toda a educação do mundo. Tu tem que dominar essa habilidade da linguagem de comando sem ser arrogante, sem ser autoritário. Tu não tá no exército. Se tu tá no exército, aí é assim, ó, 02, vai buscar o café. Aí é autoritarismo mesmo. Agora, em casa, na empresa, não é assim que funciona, velho. Tu tem que tratar as pessoas com carinho, com educação. Então tu não vai falar pro teu filho, filho, vai lá buscar um café pro pai. Não, filho, por favor, pega um cafezinho lá pro pai. Pronto, usa uma linguagem um pouco mais leve, mas linguagem de comando, entendeu? Inclusive, ainda no exemplo dos pais aqui, eu discordo muito daquele negócio de, em vez de tu mandar o teu filho colocar o casaco, tu fala assim, filho, tu quer colocar o verde ou tu quer colocar o azul? Eu não faço isso com meu filho. Eu falo, filhão, vem, vamos colocar o casaco. E coloco o casaco nele e pronto. Ele chorou, ele esperneou. Não interessa. Linguagem de comando. Eu mando no meu filho. Não é ele que manda em mim, não é ele que manda na roupa que ele vai colocar. Eu que mando nele. Eu não preciso ser mal educado, eu não preciso ser arrogante. Tu vai botar esse casaco sim, cala a boca porque eu sou teu pai e tô mandando. Não. Cara, tu vai colocar o casaco. Tá frio, depois tu vai ficar resfriado e é eu que tenho que cuidar de ti. Tu vai colocar esse casaco e fica quieto. Pum, bota o casaco nele. Pronto, entendeu? Linguagem de comando. Treina isso até dominar. Saber comandar as pessoas sem ser arrogante ou autoritário. Tá, Cícero, e como é que eu treino, então, a minha mente pra ter essa liderança, pra ter essa influência, pra ser respeitado e admirado pelos meus amigos, pelas mulheres, pelos meus colegas de trabalho? Vamos lá, a primeira coisa são os hábitos diários. Não foca em agradar os outros, não foca em impressionar os outros, não foca em mostrar pros outros o quanto que tu é bom, o quanto que tu é foda. Isso aí é carência. O que tu vai fazer é focar 100% do teu tempo em ti, em evoluir como homem. Então, tu ler mais, tu estudar mais, tu treinar mais, tu treinar uma luta, treinar musculação, tu comer melhor, suplementar o que tem que suplementar, tu trabalhar bem, tu ter o teu sonho, o teu objetivo bem traçado e correr atrás dele. E isso vai te fazer evoluir como homem. Então, velho, estuda, treina, busca evoluir e não em ficar mostrando pros outros o quanto que tu é foda, o quanto que tu treina, o quanto que tu estuda. Não, velho, os outros vão notar a tua evolução. Eu nunca fiz questão de mostrar que eu tava virando madrugada trabalhando, mas eu tava. Até conquistar o meu objetivo financeiro, eu tava. Depois de conquistar, eu parei. É assim, e ninguém sabe da parte que eu tava lá
madrugando. Porque eu não fico espalhando os 4 cantos, não ficava postando storyzinho, olha galera, tô aqui, hein? Não, velho, não é assim que funciona. Foca menos em mostrar pros outros o que tu tá fazendo, foca mais em evoluir como homem. Hábitos diários. Esse é o primeiro ponto, só isso já vai te dar confiança por tu saber que tu é mais foda do que os outros caras, tudo porque os caras estão lá parados, jogando joguinho no celular, engordando e ganhando pouco, enquanto tu tá correndo atrás de ganhar mais dinheiro, de treinar, de crescer, de ficar mais forte, ficar mais inteligente. Só isso aí já vai te dar uma autoconfiança absurda. E o segundo ponto é a leitura do ambiente. Cara, vai ter ambientes onde tu vai chegar e naturalmente tu vai ser o alfa daquele lugar. Naturalmente. Vai ter ambientes onde tu vai ter que chegar e dar uma olhada, fazer uma leitura do ambiente, ver quem é o cara mais destacado de lá, ver o que eles admiram nessa pessoa, certo? E tu vai ter que buscar aquele resultado que aquele cara tem, ultrapassar esse resultado dele e se portar como líder daquela situação. Então, por exemplo, eu chego lá num mastermind, num grupo de negócios, eu faço a leitura do ambiente, eu vejo que o cara que mais fatura e é o que mais respeitado, o cara que mais tem postura de líder lá dentro é o fulaninho. Poxa, eu tenho que fazer o que o fulaninho faz melhor que ele ainda. Eu tenho que estudar mais que ele, trabalhar mais que ele, ganhar mais que ele, se eu quiser ser o alfa desse lugar aqui. E aí, por meio dos resultados e da tua postura, desde o início, sem puxar saco de ninguém, e sim, comandando a situação, falando com propriedade, mesmo tu sendo menos experiente, falando com propriedade, com postura de líder, as pessoas vão te escutar. Então, tu saber ter a leitura do ambiente, saber ver quem é o cara que mais se destaca, no que ele se destaca e ser superior a esse cara. Então, às vezes, tu vai num tatame, numa luta, numa academia, e o alfa lá, o cara que manda, o cara que todo mundo escuta, ele nem é o cara mais graduado. Ele nem é o cara com a faixa preta ou com a graduação mais alta. Às vezes, ele é um cara bem menos graduado, mas que tem a postura, que fala com propriedade, ele estuda mais, ele é mais inteligente, ele é mais forte. E aí tu vai ver o que a galera tá admirando naquele cara pra tu ser melhor que ele. E a regra é, busque ambientes onde tu não é o alfa, onde tu é o burro da mesa, o mais burro da mesa, e busca se tornar o alfa desse lugar por meio de resultados e de postura confiante. Assim que tu te tornar o alfa desse lugar, que é muito bom pro ego, é muito gostoso, é muito confortável, tu vai novamente buscar um ambiente onde tu não é o alfa, onde tu é a base da pirâmide de novo e vai buscar subir. É assim que tu evolui. Trocando grupos de amigos, trocando ambientes, trocando grupos de negócios, cursos, masterminds, mentorias, enfim, sempre buscando ser o alfa e novamente buscando um novo ambiente onde tu não é o alfa, buscando ser o alfa de novo. Esse é o ciclo interminável na vida de um homem alfa, se tu quer ser sempre o maior. Tu pode, cara, ser o cara que é o melhor no meio dos merda, entendeu? Ah, os caras ali são tudo mais ou menos, eu sou o melhor, vou andar com esse grupo de amigos aqui porque eu sou o maioral nesse grupo de amigos aqui, mas a verdade é, tu é um bosta também, porque todos eles são os bosta, tu é o bosta menos bosta aqui, tu tá um pouquinho acima, mas tu continua sendo um bosta. Essa que é a verdade. Tu conhece, cara, cada grupinho de amigos ali tem o alfa, entendeu? Lembra na escola? Tinha o nerd e tinha o jogadorzinho de futebol e tinha o cara que era mais popular, melhor com as meninas ali. Cada grupo de amigos tinha o seu alfa. Só que até no grupinho dos nerds tinha o alfa dos nerds. Só que o alfa dos nerds, ele era menos que um cara comum do outro grupo. Então, velho, não adianta tu ser o alfa dos ruins, dos idiotas. Enfim, não tô falando que os nerds eram idiotas, porque às vezes o cara até é dono de empresa hoje e o fodão da escola lá tá virando massa, né? Eu tô falando em questão de atitude, de postura, de liderança. Então, busca sempre ser o alfa do ambiente. Cícero, eu quero saber mais o que eu posso fazer, técnicas que eu posso utilizar para me tornar mais dominante nos ambientes. Eu vou deixar aqui contigo esse vídeo, que são 5 técnicas que os homens dominantes usam, são 5 técnicas de manipulação que os homens dominantes usam. Então, se tu quer se tornar o líder do ambiente, se tu quer se tornar o alfa, tu quer dominar aquele ambiente, essas técnicas vão ser um atalho absurdo. O cara que utiliza isso aqui, os grandes líderes das grandes empresas, sempre o alfa, ele vai utilizar essas 5 técnicas ou pelo menos uma delas. Então, clica aqui, continua lá comigo. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o like aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E eu continuo contigo nesse vídeo aqui. Tamo junto, é só o começo.